o nosso pessoal aqui internamente na LERJ e também abrir para um público mais amplo, que são justamente das instituições que compõem o fórum. Então a ideia é a gente compartilhar conhecimento a partir das oportunidades e contatos que o fórum faz ao longo da sua jornada. Antes de convidar a Heloísa aqui, a Heloísa Fischer, que é a nossa palestrante, que vai falar sobre linguagem clara, eu vou falar rapidamente das atividades do mês de junho do fórum. A gente ontem lançou aqui na Assembleia Legislativa uma campanha de recolhimento de lixo eletrônico. Vocês já devem, próximo aos elevadores dos prédios da LERJ, já tem uma caixa coletora e uma listagem do que vocês podem descartar nessas caixas. Vocês receberam todos esse panfletinho aqui. Então, assim, tragam de casa. Essa campanha vai durar até o dia 3 de julho e a ideia é justamente a gente ter a oportunidade de descartar corretamente materiais que no meio ambiente, se jogados fora, no lugar errado, eles podem causar impactos podem ser muito perigosos, né? E a gente fez uma parceria com a TI Rio, que é uma instituição que compõe o fórum, que é o Sindicato das Empresas de Informática, e eles estão, através da Futura Ambiental, disponibilizando essas caixas. Parte desse material é reaproveitado, parte, os que estão em bom estado, é doado para instituições de caridade, e a gente vai receber, ao final desse mês, um certificado falando da quantidade de material que foi descartado. A gente vai poder divulgar e compartilhar com vocês esses números. Então, assim, tragam de casa, se tiver amigos também que tenham aqueles mouse que está guardado lá que não funciona mais, enfim, às vezes a gente fica guardando esses trecos e não sabe onde botar, podem trazer para cá que a gente vai colocar no lugar certo. E ontem a gente fez um debate super interessante sobre o plano de logística sustentável com as instituições. A matéria está no nosso site. No dia 10, que é a semana que vem, eu vou mediar uma conversa com o professor Paulo Vicente Alves, lá da Fundação Dom Cabral, na livraria da EduERJ, ali em frente, no prédio principal, né, da UERJ, em frente ao hall dos elevadores. A livraria foi toda reformulada e reaberta no início desse ano, e é uma livraria especializada em livros acadêmicos. O Paulo lançou um livro sobre cenários, até um século em 4 atos, e ele fala muito da questão da projeção de cenários e da questão da crise tecnológica que a gente atravessa hoje, quais são as saídas e o que o Rio e o país podem pensar para o futuro. Ele foi um dos palestrantes de um evento que a gente fez no mês passado no plenário da LERJ, e a gente vai ter a oportunidade de conversar sobre o livro nessa ocasião. Então estão todos convidados, é aberto ao público. No dia 13, o Salão Nobre vai abrir também para um outro projeto do Fórum chamado Casa Aberta, que é justamente para trazer as instituições que compõem o Fórum para se relacionarem com os deputados. Então, a OCB Sescop, que é a Organização das Cooperativas do Brasil, vai se apresentar, convidar todos os deputados a uma conversa às 10 horas da manhã, para que eles conheçam qual é a dinâmica, o que é o mundo do cooperativismo no estado do Rio de Janeiro e de que maneira e quais são as agendas também que podem ser compartilhadas com o Legislativo. No dia 17, a gente vai ter aqui também nesse auditório a palestra com a professora Vânia Penha Lopes, PhD, estudiosa do tema das cotas raciais, para falar um pouco sobre o histórico no estado do Rio de Janeiro e o que aconteceu durante esse tempo, os números e o que ela se debruçou durante esses anos de estudo dela para apresentar. No dia 19, a gente vai ter uma reunião do grupo de trabalho do Selo Arte. Aí começa aí uma agenda muito ligada à questão da agricultura, que segue também com uma palestra sobre agricultura urbana no dia 25. No dia 26, a gente vai receber a Embrapa também no Salão Nobre da Casa, para que os deputados possam conhecer as 3 Embrapas que temos no Rio de Janeiro e que tipo de parcerias podem ser estabelecidas com essa instituição. E no dia 27, no CRC, a gente vai receber os técnicos do Ministério da Agricultura para falarem sobre inspeção, como o Rio de Janeiro pode integrar o SISB, que é o Sistema Brasileiro de Inspeção, e como também equalizar essa questão da inspeção de produtos, da segurança animal e da segurança de alimentos, que é um tema fundamental, porque a gente tem aí todo um cenário do Selo Arte sendo colocado em prática. Para quem não sabe,
Foi aprovada uma legislação federal e está para ser regulamentada a criação de um selo que vai permitir que alimentos produzidos de forma tradicional e artesanal eles possam circular por todo o território brasileiro. Essa lei foi feita muito em reação ao que aconteceu no Rock in Rio com a Roberta Sudbrack, que os queijos que ela trouxe lá da Ilha de Marajó, de Minas, foram todos pegos pela vigilância sanitária. E para evitar esse tipo de acontecimento, eles fizeram esse projeto de lei que tramitou rapidamente e já está em vigor. E a regulamentação está para sair, então o Ministério vai falar um pouco sobre esse processo e qual vai ser o desafio do Estado do Rio. Vai ser a oportunidade para a gente pensar sobre isso. A gente está convocando também todos os municípios, secretários municipais de agricultura, o próprio secretaria estadual, para estar junto conosco para essa conversa. Então, é uma agenda bastante intensa de atividades, e dentro dessas atividades a gente teve essa oportunidade maravilhosa de ter contato novamente com a Heloísa. Ela aceitou o nosso convite de vir aqui falar um pouquinho mais sobre esse tema da linguagem clara, que é um tema importantíssimo não só para o nosso dia a dia, mas também para a gente repensar a maneira como a gente se comunica, né? O tempo todo, acho que o principal desafio da humanidade está na comunicação e no entendimento de qual é o caminho entre o que a gente fala e o que as pessoas escutam e como é que a gente pode tornar esse fluxo melhor. A Heloísa se debruçou nos estudos dela sobre a questão dos textos governamentais. E ela faz uma série de workshops justamente com pessoas que estão repensando a forma de escrever, desde formulários médicos até a forma de trabalhar de trabalhar essa questão da comunicação junto ao público, né? O setor público, ele o tempo todo tem que se relacionar com o público, e às vezes a gente não diz o que as pessoas precisam entender daquilo. No caso do legislativo, a gente está falando de uma questão muito objetiva, que são as leis, né? Então, as leis, elas precisam ser entendidas para serem cumpridas, e esse entendimento, quanto mais claro for, melhor. Conversando com a Heloísa, depois que a gente gravou um programa chamado Rio em Foco, que é exibido na TV Alerj, sobre o lançamento do livro, ela falou sobre o fato de que na América Latina esse tema da linguagem clara tem sido muito tratado nos parlamentos, que os parlamentos são peças importantes na difusão desses conceitos de linguagem clara. E aí foi com esse gancho que a gente resolveu modelar um pouco desse conhecimento que ela vai compartilhar aqui com a gente, para falar assim, de que maneira a gente, como legislativo, né, a Assembleia Legislativa, pode capitanear ou repensar essa questão da linguagem clara e levar esse tema à frente num diálogo com o Judiciário e com os outros poderes, com o Executivo também, e a gente também ser multiplicador dessa ideia de que a gente, para ter paz, eu acho que é uma coisa também de um propósito maior, a gente precisa se comunicar bem. Então, é um prazer tê-la aqui, Heloísa. Vou te passar a palavra para você compartilhar um pouquinho com a gente desse conhecimento. Obrigada. Obrigada, Geisa. Queria agradecer muito o convite para estar aqui hoje com vocês, agradecer ao Fórum, à Assembleia Legislativa. Vamos então começar. Obrigado pela presença de cada um. Eu vou fazer uma parte expositiva, que eu creio que leve aproximadamente 1 hora, e aí depois a gente conversa e tira as dúvidas de vocês, tá? Então, nosso programa hoje, eu vou começar só fazendo uma breve apresentação. A Geisa já me apresentou, mas vou fazer uma breve apresentação. Vamos falar o que é a linguagem simples, linguagem clara. Vamos também entender esses dois termos, né, que é tudo a mesma coisa. Por que ela é urgente no Brasil? Vou dar uma repassada sobre essa questão da mobilização legislativa em países da América Latina. A Geisa falou de paz. A cultura de paz na Colômbia tem todo o processo, né, de pactuação com as Farc, passou também pela linguagem. E vocês vão ver como na Colômbia a linguagem clara é um programa de governo importantíssimo. E também, por final, assim, a partir de tudo que a gente vira aqui, quais são algumas ideias para o Poder Legislativo, para vocês que estão ligados nesse ambiente,
colocar isso em prática e como é que a gente vai fazer para fazer acontecer, né? Um pouco sobre mim, eu sou jornalista, pesquisadora, trabalhei muitos anos no setor de música clássica, até que eu resolvi prestar um outro tipo de serviço para a sociedade e descobri, a minha empresa na música clássica se chamava Viva Música, e era um assunto bem complicadinho também, né, que precisava ser explicado, porque a música clássica pode ser bem complicada. Eu descobri essa temática da linguagem clara tem 3 anos, a partir desse momento que eu estava repensando um pouco que caminho eu ia seguir profissionalmente depois de um longo período na música clássica, mais de 20 anos. E aí eu descobri esse tema do movimento de Plain Language, fiquei realmente fascinada com o tema, percebi a incrível relevância dele no Brasil, o total desconhecimento desse assunto aqui no nosso país, e resolvi estudar. Aí eu procurei a PUC, fiz uma especialização em cultura do consumo, que foi quando a monografia da minha pesquisa gerou esse livro, que se chama Clareza em Textos de e-Gov, né, o governo eletrônico, uma questão de cidadania. Eu já escrevi em linguagem clara. Esse livro ele tem três momentos, ele tem 3 capítulos. O primeiro capítulo traça um panorama desse movimento, que a gente vai ver um pouco aqui, mas ele está bem detalhado no livro, esse movimento mundial e como é que ele foi sendo adotado por governos no mundo inteiro e na transformação digital mais ainda. O segundo capítulo traça um pouco do contexto brasileiro, que eu vou apresentar para vocês aqui. E o terceiro capítulo foi a pesquisa especificamente acadêmica que eu fiz com relação a que tipo de discussão já havia sido debatida na academia sobre esse uso de linguagem clara em governo eletrônico. Então esse é o livro. Essa especialização, eu fiquei tão interessada com esse tema e tão interessada com a pesquisa que eu propus lá na PUC um mestrado, uma pesquisa de mestrado, que eu estou fazendo agora, entrei agora esse ano no programa de Design e Sociedade, e nessa linha, ergonomia e usabilidade de interfaces, né? A gente, quando ouve falar em ergonomia, a gente muitas vezes pensa assim, a cadeira ergonômica, né? O microfone ergonômico, mas existe a ergonomia da informação, que é um ramo muito interessante e primo da linguagem simples. E dentro desse campo da ergonomia da informação, que ela prevê que a ergonomia prevê que as tarefas têm que se adaptar aos usuários. Não são os usuários que têm que se adaptar às tarefas. E para uma tarefa ser melhor cumprida, ela tem que gerar conforto para o usuário. Então, todo o sistema se adapta ao usuário. E a informação também, os sistemas de informação também. Eu propus, então, um tema, que é o que eu já estou trabalhando, que é a compreensibilidade dos textos governamentais. Eu vou fazer uma intervenção de linguagem, eu vou reescrever e medir antes e depois, para a gente poder ter métricas. Eu tenho esse projeto de consultoria que chama Comunica Simples. Aqui eu dou mais aulas, né? Dei na semana passada uma aula super legal lá na Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. Eu dou cursos livres também, vou dar um curso no final do mês, aqui no Rio, lá no Nex Coworking. Dou palestras, faço diagnóstico também, edição de texto, em linguagem simples. Então vamos assim, efetivamente ao que interessa hoje. O que é linguagem simples? O termo em inglês desse movimento é Plain Language. Ou seja, é Plain Language Movement. Se vocês procurarem na internet, vocês vão achar por esse nome. São 2 coisas, na verdade, Plain Language. É uma causa social que tem força em muitos países, especialmente de língua inglesa, mas não só nos países de língua inglesa, que defende um negócio muito importante, que é o direito de entender os textos que orientam a nossa vida. Isso é um direito civil, a gente tem direito de entender. E é também uma técnica de redação, que tem por objetivo elaborar os textos de uma maneira que seja mais fácil de ler.
Em inglês, esse termo plain tem 4, nesse dicionário aqui, que é o dicionário que eu tenho, ele tem 4 acepções, né? Primeiro, é algo que é fácil de ver, fácil de ouvir, fácil de entender. Se você usa esse termo plain para pessoas e ações, quer dizer o seguinte: franco e direto, papo reto, sem tentar esconder nada. Também tem esse sentido de simples e comum. E nesse dicionário tem essa entrada in plain English, que seria o nosso português claro, né? Que é alguma coisa dita sem rodeios, falada de forma simples. Aí, como é que a gente traduz plain language para o português? Eu acho interessante, enfim, a gente questionar, se colocar isso, assim, especialmente porque essa cena da linguagem clara ou linguagem simples, ela vai ser formada por nós, né? É uma cena que está em formação aqui no Brasil. Simples é a tradução literal de plain. Clara, vocês vão ver, especialmente em espanhol, né? Que em espanhol linguagem é uma palavra masculina, então em espanhol a gente vê lenguaje claro, tudo é lenguaje claro. É a forma mais usada globalmente. Só que, como eu falei para vocês, eu comecei a estudar esse assunto 3 anos atrás. 3 anos atrás, eu adotei a forma linguagem clara, né? Até porque os colegas de língua espanhola usam o linguagem clara. Mas eu me deparei agora, muito recentemente, eu me deparei com uma questão que demorou um pouco, mas chegou, infelizmente chegou, que é a questão do racismo estrutural no Brasil. Eu transitando, né, eu fiquei muitos anos, os primeiros momentos eu fiquei basicamente dentro da academia num ambiente muito controlado. A partir do momento que você vai para a sociedade, vai conversar com as pessoas, vai para a universidade, vai para dentro de empresa, surge a questão: por que clara? Qual o problema de escuro? Por que clareza? Né? E aí eu me defrontei com essa questão, que é uma questão muito relevante no nosso país. Creio que em outros países de língua espanhola, e mesmo em Portugal, porque em Portugal o termo é linguagem clara, e em Portugal tem uma cena de linguagem clara, inclusive no legislativo, que eu não trouxe aqui hoje. Mas por que não? Por que isso não foi questionado? Mas acredito que a gente não precisa falar aqui demoradamente, a gente sabe que a gente tem uma dívida social gigante, às vezes eu acho que é impossível de pagar com tudo que aconteceu com a escravidão dos negros no mundo, e o que nos interessa aqui no Brasil, né? E na nossa cidade, o Rio de Janeiro, aqui era o Cais do Valongo, né? Onde era o principal mercado de escravos na América. E aí, levando esse assunto para o lado de fora, eu cheguei no desconforto do movimento negro. Na semana passada eu estava numa empresa dando um treinamento e 2 minutos do primeiro tempo, a empresa usa a linguagem clara. 2 minutos do primeiro tempo, uma pessoa da empresa levantou e falou assim: eu queria questionar por que a gente usa esse termo claro aqui, qual o problema com o escuro? Lógico, as palavras são muito ricas, o termo clareza, aqui a gente usa nesse sentido, a gente usa claro e clareza, a gente usa mais no antônimo do que é opaco. Um texto que é opaco, que você não consegue passar a luz, não dá para entender. Mas devido a essa questão, né, devido a essa pontuação, eu passei a adotar então linguagem simples, que no final das contas é a tradução literal de plain, né? Mas quando a gente fala linguagem simples, linguagem clara, a gente está falando a mesma coisa. Outra acepção muito usada em alguns países, e aqui no Brasil é o termo adotado pela Secretaria de Governo Digital, é transformar plain language em linguagem cidadã. O caso do México, por exemplo, que é um programa que oficialmente está inativo, eles adotaram a linguagem cidadã. Quando a gente fala da linguagem simples como uma causa social, lembra, né? Entender os textos do cotidiano é um direito civil. Eu até botei uma epígrafe aqui no livro do vice-presidente, né, que foi vice-presidente americano, hoje em dia uma pessoa fundamental para a saúde do planeta, o Al Gore.
O Al Gore, quando era vice-presidente dos Estados Unidos, na gestão do Bill Clinton, havia uma prioridade na linguagem com a qual a administração pública se relacionava com os cidadãos. Tão importante que o vice-presidente era responsável pela implementação disso no funcionalismo público federal. Entregavam prêmios mensais, havia uma série de recompensas aos servidores que adotassem essa linguagem mais simples. E o Al Gore, ele falou isso: usar plain language é um direito civil, né? Então a gente precisa se dar conta disso. Esse movimento, como eu expliquei, ele está bem detalhado aqui no livro, mas eu vou dar só uma palhinha aqui para vocês. Esse movimento, na verdade, ele começa muito lá atrás, gente. Lá no século XV, XVI, na Europa, os reis da Inglaterra e da Suécia, é muito interessante. Você vê que o poder público ligado na dificuldade da linguagem desde muito tempo, né? Até as monarquias. Esses dois reis, entre o século XV e o século XVI, com espaço de poucos anos entre eles, cada um lá na sua corte, no seu tempo, né? E sem conexão, né? Não dá nem para imaginar como é que era o mundo sem conexão, né? Entre eles. Mas ambos deixaram documentos reclamando da corte e dos legisladores, falando: vem cá, dá para falar uma língua que as pessoas entendam? O rei da Inglaterra, da ocasião, ele até falou: olha, eu não estou entendendo nada, por favor, falem uma língua que dê para entender. Mas como movimento mesmo, essa causa, ela se intensificou a partir dos anos 40. Vejam vocês, é muito antigo esse negócio no mundo, né? A partir dos anos 40, quando surgiram as primeiras métricas de legibilidade, né, que foram formuladas nos Estados Unidos, alguém resolveu ver se dava para medir que tipo de métrica você podia compor para entender se um texto estava difícil de ler. Quem foi um pioneiro nisso foi um senhor chamado Rudolf Flash. Ele criou um índice, que é o índice Flash de legibilidade, que é o Word até tem embutido, se não me engano, até hoje, o índice Flash. Que é o índice que você vê lá, é uma fórmula que tem a ver com o número de palavras por frase e o tamanho de cada palavra numa frase. E criava uma métrica, né? Será que esse texto está fácil de ler? Esse texto é difícil de ler? E um pouco depois, esse índice Flash, essa métrica, ela foi aprimorada pela Marinha dos Estados Unidos, e eles relacionaram o número de anos necessários de escolaridade para você dar conta daquele texto. Então, um trabalho muito interessante. Também a partir dos anos 40, muito interessante a gente notar, tanto no Reino Unido quanto nos Estados Unidos, mais ou menos na mesma época, a partir dos anos 40, uma mobilização de funcionários, de servidores públicos. Os servidores públicos tentando encontrar maneiras de estabelecer uma comunicação mais direta com os cidadãos que eram atendidos. E houve um texto, no meados dos anos 40, do grande escritor britânico George Orwell, que logo depois viria a escrever e lançar o livro 1984, né, um livro fundamental da literatura mundial. O Orwell comprou uma briga que havia um uso político do inglês, para que os cidadãos não entendessem. E é muito interessante a gente ver esse movimento, o texto dele é muito bonito, muito inflamado. E é interessante a gente ver que quando ele vai escrever o 1984, uma das questões centrais daquele panorama meio distópico, né, criado nos anos 40, num futuro onde todo mundo era vigiado, que a linguagem está lá no 1984, tem uma questão que é aquela administração daquela sociedade doida, usa uma linguagem que vai diminuindo as coisas, né, que vai interferindo. A partir dos anos 70, o movimento, como movimento, ele efetivamente ganha força, de maneiras distintas, mas complementares no mundo. Na Suécia, por exemplo, nos anos 70, resolveram contratar um linguista para trabalhar junto ao Poder Executivo, mas esse linguista, ele deveria
primeiro era uma pessoa só, depois virou um grupo de pessoas, ele deveria colocar os padrões para um inglês simples para o legislativo. E a Suécia, até hoje, é muito forte, né? Eu falei que esse Plain Language tem vigor em países de língua inglesa, mas não somente. Na Suécia, é muito forte até hoje. E essa questão do legislativo, a Suécia é um grande exemplo de legislativo até hoje. Nos Estados Unidos, a partir dos anos 70, como a gente pode imaginar, né, uma sociedade muito engrenada pelo consumo, movimentos de consumidores, os consumidores começaram a reclamar, não está dando para entender, eu quero que as coisas aqui deem para entender, né? E na Inglaterra, um movimento muito ligado à cidadania, cidadãos revoltados que não dava para entender os formulários da Previdência Social britânica daquela época, a interface do governo com os cidadãos numa linguagem muito difícil de entender. Então isso começou lá pelos anos 70, ganhou muito vulto, os detalhes você pode tá aqui no livro, e nos interessa agora, mais perto da gente, né? A partir dos anos 2000, com a transformação digital do mundo e dos governos, a Plain Language virou um padrão importante, né? E se a gente considerar que aqui no Brasil a gente tem aquela política que é de 2016, se não me engano, de governança digital, que prioriza o autosserviço. Todos nós, na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, a gente é empurrado para resolver tudo pela internet, né? Os balcões de atendimento diminuíram, os telefones diminuíram, você pode ter um chatbot tentando conversar com você como se fosse um humano, mas eles ainda estão um pouco distantes disso, né? Felizmente, eu acho. Você tem que resolver tudo na internet. Então, você tem que dar para entender. E aí a gente tem toda essa questão de governo aberto, né? Daqueles pilares do governo aberto, da transparência, da participação cidadã. Mas, independente dessa pegada mais política, tem uma questão operacional. Tem que dar para entender, porque se você não entender o que está escrito ali, você não vai ter uma pessoa com quem buscar um esclarecimento. Falei para vocês do exemplo da Inglaterra, eu acho bem interessante a questão dos cidadãos. Eu trouxe só um caso aqui. Essa foto foi tirada em 1979. Para quem não está conseguindo ver lá atrás, uma pessoa que está com uma banquinha, tem vários policiais junto, e essa pessoa aqui, essa mulher aqui, é uma mulher central da campanha pelo inglês simples na Inglaterra. Ela foi a pessoa que começou a tentar resolver esse problema da sociedade. Se ninguém consegue entender os formulários da Previdência Social, ela começou a traduzir. E ela tinha um grupo no norte da Inglaterra. E o pessoal foi ficando, né, animado com essa história e resolveu, não, a gente tem que fazer um protesto em praça pública. Aí eles foram, em 1979, isso aqui é na frente do parlamento britânico, eles foram protestar. E essas caixas que tem aqui são caixas que eles trouxeram formulários que não dava para entender, vários formulários. E eles fizeram quase que uma performance em praça pública, porque eles levaram uma picadora de papel para picar tudo ali e fazer um protesto. Ó, não dá para entender esse negócio daqui. O protesto deles foi reprimido, né? Os policiais apareceram, e muito curioso que quando os policiais chegaram, e eles tinham mobilizado a assessoria de imprensa, as televisões estavam todas lá para cobrir esse protesto. Quando os policiais chegaram, não, desmonta tudo, não pode, sai daqui, né? Não pode. E aí eles ficaram lá protestando. E o guarda, não sei se isso acontece até hoje, mas o guarda andava como se fosse com uma lei municipal, as leis municipais, né? Ele tinha a lei municipal ali. E aí ele leu uma lei dizendo por que a pessoa não podia ficar ali, né? Só que, gente, era uma lei de 1839, não dava para entender nada, era um inglês, assim, totalmente sem noção. E foi muito, isso gerou muito impacto na sociedade inglesa, porque aquilo ali materializou o problema, né? As leis, você não consegue entender nada, né? E foi interessante, porque assim começou a Plain English Campaign, que é até hoje uma instituição muito importante e relevante no cenário internacional. E eles conseguiram, com esse protesto, 3 anos depois,
Isso gerou um movimento no executivo, no legislativo, e eles efetivamente conseguiram, 3 anos depois, uma revisão dos formulários. E para vocês terem ideia de como esse troço funcionou, eles conseguiram extinguir 36 mil formulários. 36 mil foram extintos, tipo, não precisava, né? E conseguiram redesenhar 78 mil formulários. Então, foi um processo lindo de mobilização de sociedade civil. A linguagem simples, como técnica de redação, tem um objetivo básico, que é o seguinte: elaborar texto que seja mais fácil de ler. Trouxe um exemplo aqui, que é um exemplo que eu acho icônico, muito relevante do que dá para fazer com linguagem simples. O Citibank, né, eu falei para vocês que o movimento nos Estados Unidos foi muito associado a esse motor do consumo. O banco Citibank, que na ocasião nem se chamava Citibank, tinha outro nome ainda, depois que virou Citibank, eles estavam perdendo dinheiro com a demora dos clientes para eles entenderem, assinarem e devolverem os contratos de empréstimo, alguns empréstimos. E aí resolveram reescrever um contrato. Uma pessoa entrou lá no banco, viu que isso tinha potencial de gerar mais negócio e resolveu reescrever um contrato. O contrato, uma das cláusulas, não precisa ninguém ler inglês, basta ver uma maçaroca de texto. Uma das cláusulas do contrato era essa. Após a reescrita, virou aquilo. Vocês podem imaginar que, evidentemente, não se trata de uma reescrita só. Você tem que negociar o tipo da informação que você vai ou não vai passar, ou agrupar. Mas isso aqui é muito absurdo, né? Porque um parágrafo que tinha mais do que 20 linhas, né, acredito, se transforma em um parágrafo, uma cláusula que tem 4 linhas e que meio que dá para ler muito bem, de primeira, né? Um outro exemplo que eu trouxe, isso foi um exemplo aqui do Rio de Janeiro, que eu fui voluntária no Hospital Federal da Lagoa. E aí, quando eu cheguei lá no Hospital da Lagoa, para fazer outra coisa, não era para dar consultoria de linguagem clara lá, mas quando eu cheguei no hospital, esse era o folheto que era entregue para os visitantes, ou parentes, visitantes, funcionários, quem ia trabalhar no hospital, para a prevenção de infecção hospitalar. Porque a gente pode pensar assim, tem alguns setores da sociedade, do mercado, que talvez não valha muito a pena esclarecer, né? Talvez se a pessoa estiver muito informada, talvez você possa até perder clientela, né? Isso é uma questão, né? Até ética. Até que ponto é importante informar, é bom para os negócios, né? Até que ponto é bom para os negócios você informar. A gente está vivendo esse momento, felizmente, da sociedade, de uma valorização da conduta ética, né? Então é sempre bom informar. Mas, enfim, tem alguns setores que talvez não seja tão valioso assim para o negócio. Mas para um hospital, acho que a gente concorda que informar sobre infecção hospitalar, os perigos da infecção e da transmissão, é algo de extrema relevância. A gente quer que todo mundo entenda. E aí, quando eu cheguei lá um dia para fazer, logo que eu cheguei no hospital, que me entregaram, era uma folha de papel A4, aí eu perguntei, eu posso sugerir uma intervenção aqui, para ver se fica mais fácil de ler? E aí o pessoal topou, e aí esse folheto virou o show Infecção Hospitalar, que acabou sendo adotado pelo hospital. É um bom exemplo de uso de linguagem. Essa aqui é a Associação Internacional, o site da Associação Internacional de Linguagem Simples, que eles adotam a linguagem clara. E aí, lá, a definição, digamos assim, oficial de linguagem clara pela associação. Aqui está escrito o seguinte: uma comunicação está em linguagem clara quando o texto, a estrutura e o design são tão claros que o público-alvo consegue encontrar facilmente o que procura,
compreender aquela informação que encontrou e usar essa informação. Usar linguagem clara significa priorizar o leitor, descobrir o que os leitores querem saber, de que informação precisam e ajudá-los a alcançar as suas metas. Porque quando a gente está num texto informativo, você está informando que a pessoa tem que tomar uma determinada ação, né? Então ela tem que conseguir alcançar aquela meta. O objetivo é que o leitor consiga compreender um documento escrito em linguagem clara logo na primeira leitura. Então, vocês imaginam essa situação de você se deparando com um documento ou da sua vida como contribuinte ou da sua vida como profissional da área legislativa. Você lê um documento, um comunicado, na primeira vez que você leu e você conseguir entender. Esse é o objetivo de uma intervenção de linguagem clara. A Associação Internacional, por fim, observa que a linguagem clara não é só uma questão de linguagem textual, não é só o texto. Também inclui o design da informação, a diagramação e muito mais. Esse muito mais, por exemplo, a gente pode botar as questões de usabilidade das interfaces, né? Tem outros aspectos aí. A linguagem simples, ela é muito prima desse ramo que é super importante hoje em dia, que é o UX, né? A experiência do usuário, o X. É muito importante para profissionais que trabalham com interfaces digitais. Como técnica de redação, eu vou dar aqui alguns tópicos. Eu sistematizei nesses cursos que eu dou, porque não tem um material em português sobre linguagem clara. O único texto em português que tem é esse que eu publiquei. E essas diretrizes, como é que faz para escrever um texto desse jeito, né? Essas diretrizes, a gente tem uma bibliografia em inglês, a gente não tem uma bibliografia em português. Então eu criei uma sistematização. Eu vou trazer para vocês alguns atributos só. Por exemplo, cada palavra conta. Isso é muito relevante. Quando você for escolher uma palavra, procura... eu trouxe aqui 3 atributos, né? 3 qualidades de uma palavra. Eu costumo trabalhar com 6, mas hoje não ia dar tempo de passar. Mas uma muito importante, palavra que seja curta, palavra que seja conhecida não de você, né? Mas conhecida da outra pessoa. E eu acho que esse é um grande desafio da linguagem técnica, porque os técnicos conhecem os termos técnicos, os especialistas conhecem os termos de especialistas, é tipo conversa de médico, né? Quando eu trabalhava na música clássica, eu via os músicos conversando, são técnicos conversando, como se fossem médicos, como se fossem advogados conversando, dentistas, né? Então, assim, esse atributo da palavra conhecida, familiar, isso aqui a gente podia ficar um dia inteiro só falando sobre isso, porque isso é muito importante e a coisa mais difícil que a gente tem é sair da gente e entrar na cabeça da outra pessoa, entrar na experiência de vida da outra pessoa. E com a palavra concreta, porque assim, especialmente, gente, no legislativo, vocês trabalham basicamente com conceitos. Vocês estão trabalhando com conceitos. Eu estava até... eu já comentei aqui, né, que eu estive em Brasília na semana passada, e eu fui fazer uma visita para o pessoal de tecnologia da informação lá no Senado Federal. E aí eles acabaram de editar um glossário muito interessante de termos legislativos, um trabalho muito dedicado da equipe. E aí eles me perguntavam, poxa, Heloísa, você acha que esse aqui, como é que a gente podia fazer para o glossário, né? Se você quiser dar uma contribuição, como é que a gente pode fazer para o glossário de termos legislativos ser mais fácil de entender? Aí eu abri aleatoriamente o glossário, eles me deram um exemplar, eu abri aleatoriamente, falei, vamos pegar aqui um verbete aqui qualquer. Aí eu abri assim, e aí eu acho que o verbete, me corrijam, vocês são especialistas nisso, né? Eu acho que era admissibilidade. Era para explicar o conceito de admissibilidade, né? Que já é uma palavra difícil. E a primeira frase, ela tinha 4 conceitos super abstratos, nem me lembro mais.
4 conceitos super abstratos. Aí eu só lembrava, eu falei assim, gente, cadê a palavra concreta? Não tem a palavra concreta. É tipo assim, é você falar a independência da instituição, do comprometimento do cidadão. Aí são 4 palavras, você tem um cidadão ali que você entende, as outras 3 você não entende. Então, assim, nesse âmbito conceitual, que é o que quem trabalha com lei e quem trabalha com parlamento, e mesmo quem trabalha com o executivo, né, e o judiciário nem se fala, né? Vocês estão trabalhando com conceitos o tempo inteiro. Conceitos que são difíceis da população entender. Só o tipo esse da admissibilidade, eu infelizmente não me lembro. Não consegui, na primeira leitura eu não consegui entender o que era. E esse é o dia a dia de vocês. Então, na hora de escolher palavras, é relevante que elas sejam curtas, porque montar uma palavra na cabeça é um processo bem complexo. Para quem tem cancha de leitura, você monta uma palavra na sua cabeça muito rápido. Mas se você não tem cancha de leitura, né, que é a maioria da população brasileira, a gente vai ver já esses dados, se você tem uma palavra assim de 3, 4, 5 sílabas, você já não consegue montar sequer a palavra, quanto mais o significado daquela palavra. Então, outra questão que é importante é a estrutura da frase, né? Porque a gente está aqui falando da palavra, né? A estrutura da frase, eu trouxe 4 atributos aqui para compartilhar com vocês. Eu costumo trabalhar com 7, ia ficar demais falar dos 7 hoje aqui, né? Porque a gente tem pouquíssimo tempo. Frases curtas. O que é uma frase curta? Internacionalmente, o pessoal em inglês e em outras línguas sugere de 15 a 20 palavras por frase. Porque mais do que isso, você tem que fazer um esforço mental. Tudo que a gente está falando aqui é de esforço mental, né? A gente está falando de habilidade de leitura de quem vai ler aquele negócio que você, né? Aquela informação que precisa ser passada. E a carga mental para processar aquilo. Frases muito longas é muito difícil. Quem tem hábito de leitura, principalmente de texto denso, a gente está acostumado a fazer isso. A maioria absoluta da população não está acostumada. Então, internacionalmente, é de 15 a 20 palavras. A gente vai falar daqui a já sobre a questão especificamente da escolaridade brasileira. Eu indico eu indico 15. Eu acho que 15 palavras por frase, dependendo do tipo de informação que você está passando, é razoável. Outra questão é a voz ativa, né? Aquela ordem, a ordem da frase, né? Só um breve momento aqui, aula de português. Sujeito, verbo e o complemento. Você seguir essa ordem, né? E não inverter as coisas na frase. Não, desculpe, essa ordem direta. A voz ativa é aquela que o sujeito faz ação, né? Eu lancei o livro, eu escrevi o livro, voz ativa. Voz passiva é o livro foi escrito por mim. A voz passiva, que é essa, né? Foi feito, será realizado, ela é uma favorita da administração pública. Aí tem uma outra questão, que aí vale uma outra discussão, que não é hoje, que é a questão da impessoalidade, do princípio de impessoalidade da administração pública. Todos vocês que trabalham e nós contribuintes esperamos que seja assim, né? Que não seja um serviço, não seja uma atividade personalizada, que aquele agente público esteja falando pelo órgão que ele representa, né? E não por ele mesmo. Então, assim, o princípio de impessoalidade da administração pública é algo fundamental. Mas ele se espelha na linguagem de um jeito que parece que é ninguém falando para pessoa nenhuma. Porque você fala de fatos, né? Você fala de fatos que foram feitos, né? Dificilmente, é muito difícil, a partir do momento em que você presta atenção nisso, nos textos, é muito difícil saber exatamente quem está te contando aquilo. Porque não importa muito para a administração pública se tornar pessoal. Né? Quando você recebe, sei lá, um comunicado da companhia telefônica, né? Sei lá, eu tenho conta na Vivo.
Quando a Vivo fala comigo, a Vivo fala nós estamos mudando o nosso plano de pontos, né? É muito raro falar a Vivo e é muito raro falar o plano de pontos está mudando. Na administração pública isso é muito comum, né? Então, essa questão da voz passiva, ela se relaciona com algo que é desumanizado, porque é impessoal. E quando a gente vai ver, gente, todos os estudos de linguagem clara, desde os anos 40, desde o senhor lá que eu falei para vocês, o Rudolf Flash, que inventou o índice Flash, teve várias pessoas depois dele. Atualmente, hoje em dia, todo mundo bate o pé e fala assim, a escrita tem que ser pessoal. É alguém falando para outro alguém. E é o que a gente menos vê na comunicação pública, né? Isso é muito importante. E tem outros atributos, enfim, além das palavras e das frases, digamos, a técnica da linguagem simples, ela pede que você preste atenção na sequência das informações no seu texto, que siga uma ordem lógica para quem vai precisar fazer aquilo que você está instruindo. É muito comum, por exemplo, em contrato, a gente vê lá, tem lá, cláusula 3, fala de alguma coisa. Aí quando chega lá na cláusula 8, volta a falar da mesma coisa que estava falando na cláusula 3. Né? Você fica meio assim, sendo jogado no texto. Isso é comum. E a gente acaba se acostumando, né? Mas assim, essa é uma maneira muito ruim de transmitir uma informação que você quer que aquela pessoa retenha, né? E haja. E a questão do design da informação. Como é que isso está desenhado na página, na tela ou no papel? Qual é o tamanho da fonte que você está usando? Como é que isso está distribuído na página? Isso faz muita diferença. O modelo que eu trabalho é esse daqui. Considerando que a gente tem a palavra, é a coisa mais importante, que você vai pensando palavra por palavra. A frase, essa coisa da sequência lógica que eu falei para vocês. E o desenho do documento. Quando uma pessoa recebe uma informação, recebi esse papel aqui. Ele faz o contrário. A primeira coisa que ele faz é olhar o todo. Se você olha o todo, você fala, horrível de ler, não vou nem ler, não vou conseguir. Às vezes você tenta, não tem tempo para isso agora não. E quando é na tela do celular, então é pior ainda, né? Dependendo de como monta na tela do celular, você vai assim, não vou nem ler, tem outras coisas que eu preciso ler aqui, né? Então, o leitor, ele faz de fora para dentro. A gente, quando está criando um documento, precisa pensar de dentro para fora. E nada disso tem valor se não tiver uma questão ética envolvida. Porque você pode transmitir as maiores barbaridades, né? Ou, enfim, você pode escamotear a notícia, porque ninguém gosta da notícia ruim, né? Muitas vezes, os documentos... Eu estava olhando um documento do setor elétrico, que era uma resposta para um consumidor. Como é que o setor elétrico te responde? Por exemplo, queimou seu ar-condicionado e você acha que isso tem a ver com o pico de luz da sua casa. Aí você vai atrás porque você quer um ressarcimento, né? Pelo dano. E aí tem todo um processo. E muitas vezes a questão não houve nada, foi só uma coincidência. Você acha que naquele dia foi porque teve uma queda de luz e não foi. E aí o pessoal tem que responder para o cidadão, né? E aí é muito interessante o material, porque o material, ele vinha, aquela coisa da sequência lógica, né? O que uma pessoa, quando recebe, quando faz uma reclamação, o que ela quer saber primeiro? Ela quer saber primeiro se a reclamação dela foi aceita ou não foi aceita. E era interessante porque, no final, nesse documento que eu tive a chance de ver, era a última informação do documento. Porque havia uma preocupação, tipo assim, deixa eu me justificar primeiro. Eu vou me justificar por que isso aconteceu. Por que o seu pedido foi indeferido, né? E estava só lá no final. Então, a questão da sequência lógica. E aí, uma pessoa da empresa comentou assim, Heloísa, mas puxa vida, né? É tão difícil a gente dar uma notícia ruim, né? A gente quer dar primeiro, assim, a justificativa. Por que a pessoa teve um pedido indeferido? Mas, assim, muitas vezes a pessoa nem chega no final.
do último parágrafo, porque tinha tanta coisa, tinha tanta lei sendo citada, tinha tanto não sei o quê, e que a informação principal estava lá embaixo. Então, assim, aí o pessoal falou assim, ah, não, a gente tem que aprender a dar notícia ruim, né? Eu falei, pois é, eu acho que é uma sociedade, a nossa sociedade cresce quando as notícias ruins são dadas. E você, né, é uma questão de amadurecimento mesmo. Por que a linguagem simples ela é urgente no Brasil hoje? Muitos motivos, eu estou trazendo um só, que eu acho que é o mais relevante. A gente tem uma questão seríssima no nosso país, muito falada, há muitas décadas é falada, é um problema muito difícil de resolver, que é o problema do alfabetismo da nossa população. Eu trouxe para vocês um dado mais recente de alfabetismo, que é de 2018, o INAF. INAF é o nosso indicador de alfabetismo funcional brasileiro. É o único dado que o Brasil tem, que é feito por uma organização social chamada Instituto Paulo Montenegro. Esse instituto foi ligado à família, a ideia é ligado à família do Ibope. Então, eles têm uma técnica que a gente não precisa nem questionar se a técnica deles é boa ou não, né? Porque é a mesma técnica do Ibope. E há muitos anos o Instituto Paulo Montenegro realiza essa pesquisa. Isso é como se fosse um braço social do Ibope, que até mudou de nome, né? Gente, é muito alarmante a situação. O INAF trabalha com 5 faixas de escolaridade. Essas 5 faixas, elas vão do analfabeto, o rudimentar, a pessoa analfabeta ou a pessoa que tem um nível de escolaridade rudimentar é o que é muito falado, que é o analfabeto funcional. É alguém que não foi alfabetizado o suficiente para transitar na vida civil, no mercado de trabalho. E o INAF, então, ele divide quem é alfabetizado, quem é analfabeto funcional e quem é funcionalmente alfabetizado. Ou seja, são as pessoas que têm instrumental para compreender textos, e tem 3 faixas. Você tem a faixa, que os nomes já indicam exatamente, dá pra gente entender o que eles são. Tem a faixa elementar, então a gente tem os analfabetos funcionais. Em cima tem a escolaridade e tem proficiente. Eu vou ler aqui, pegar uma colinha, do que significa o proficiente. Porque o analfabeto funcional, a gente ouve muito falar disso, a gente tem mais ou menos uma ideia do que se trata. Então, assim, o que é essa escala maior de proficiência, né? É o seguinte, é quem praticamente não tem restrições, praticamente, não é que não tenha, praticamente não tem restrições para compreender e interpretar textos em situações usuais. É alguém que consegue elaborar textos de maior complexidade, analisando e relacionando as suas partes. Eu acho que os textos que vocês vivem no dia a dia são textos de maior complexidade e que a pessoa que lê, ela precisa analisar e relacionar partes, né? Eu acho que cabe aqui na proficiência, né? É alguém que consegue comparar e avaliar informações. É alguém que consegue distinguir fato de opinião. Para distinguir fato de opinião, pela metodologia do INAF, você é alguém que tem proficiência na compreensão de textos, tá? Aí, a gente tem um problema, né? Tipo Houston, temos um problema. A gente tem um problema muito sério nessa hora, que são os nossos números. Vamos dividir esses números. A gente tem praticamente 1/3 da população brasileira, 29% da população brasileira, formada por analfabetos funcionais. E a gente tem o resto, né, 70%, funcionalmente alfabetizados. Então, atenção, a gente tem 1/3 praticamente, né, entre 1/4 e 1/3 de analfabetos funcionais em qualquer lugar que a gente vá. Essa pesquisa do INAF,
ela não afere todas as faixas etárias, porque ela é muito direcionada para avaliar a força de trabalho. Então, é de 15 a 64 anos essa pesquisa, tá? Não pega após os 64 anos, porque acho que eles têm esse limite do economicamente ativo. Então, 29% analfabetos funcionais. A gente tem, então, 29% nessa população pesquisada pelo INAF. E se a gente for pegar os analfabetos funcionais, entre esses 29% que são analfabetos funcionais, se a gente for pegar esse perfil da população, 53% dos analfabetos funcionais estão nessa faixa a partir de 50 anos, que a gente pode imaginar que é quando a pessoa mais precisa do poder público. Ela vai precisar de aposentadoria, ela vai precisar de apoio médico, ela vai precisar, enfim, de apoio para a sua subsistência. Mais da metade dos analfabetos funcionais tem mais de 50 anos. E com relação aos proficientes, lembra aquele que a gente falou assim, são os textos que a gente está escrevendo para eles? Gente, 12% da população. Só tem 12% da nossa população, ou seja, em cada 10 pessoas tem tipo 8, né? Acho que mais ou menos, matematicamente é isso, né? 8 e pouco, né? 8 pessoas e meia. Aliás, 1,5, né? 1,2 pessoa, né? Tem proficiência. Então, se você reunir 10 pessoas, você vai encontrar uma, talvez duas, que tenham proficiência, né? Um outro dado, desculpa, vou trazer uma outra notícia ruim na manhã de vocês. Sim, uma coisa importante. A gente fala assim, não, tudo bem, mas de repente eu estou falando só com o público universitário. É só o pessoal do ensino superior. E a pesquisa do INAF traz esse outro dado, que é um dado muito chocante. Que só 34% das pessoas que ingressaram no ensino superior, elas têm proficiência. Só 34%. Eu compartilhei essa informação com colegas lá da PUC, né, do mestrado que eu estou fazendo. Aí uma professora, que é professora de graduação do design lá da PUC, quando ela viu esse número, ela falou assim, Luiz, agora eu entendi tudo. Porque o pessoal está chegando na universidade, na universidade com uma dificuldade imensa, imensa. Tem uma colega no mestrado, para vocês terem uma ideia, ela é professora de gastronomia, ela dá aula naquela Cordon Bleu, né, a escola francesa que tem no Rio agora. E para entrar no Cordon Bleu, os alunos têm que ter um ensino médio, que é um curso técnico. E ela estava me falando, Heloísa, as pessoas não conseguem ler receita. Gente, receita é pequenininho, né? Receitas são frases curtas. Ela falou, é uma loucura, as pessoas não estão conseguindo ler receita. E não estamos nem falando aqui da vida digital, né? A vida digital tirou a atenção de todo mundo. Não sei se vocês sabem, a gente tem atenção menor que peixe. Porque peixe tem pouca atenção, né? Tipo Dolly do Procurando Nemo. Peixe tem pouca atenção. Peixe tem 9 segundos de atenção. Isso é uma pesquisa, então não inventei isso não. A publicidade internacionalmente está trabalhando com 6 segundos de atenção. Que é aquele padrão do YouTube, do anúncio que você não consegue, né? Você tem que ver 6 segundos e depois você pode pular. A propaganda mundial está trabalhando com 6 segundos. Se uma marca não se comunica com um consumidor em 6 segundos, foi. Né? E os peixes são 9. Enfim, temos essa aqui, o outro número que eu falei que eu ia trazer para vocês, né? SAEB. SAEB é aquela que antigamente chamava Prova Brasil, acho que não vai chamar mais Prova Brasil. É o Sistema de Avaliação de Ensino Brasileiro, SAEB. O SAEB do ano passado trouxe esse número absurdo, que só 1,62%, gente, menos de 2%, dos alunos que concluem o ensino médio no Brasil tem uma aprendizagem adequada de português. Quando esse número foi divulgado no ano passado, o ministro da Educação, na época, acho que era Roseli Soares, disse o seguinte: o ensino médio brasileiro é um desastre. É um desastre. Temos um problema desastroso. O ministro falou isso. E é mesmo, né? Porque você pode imaginar que dos nossos adolescentes, só
1,62% entendem plenamente o que leem. Então, o pessoal está entrando na sociedade agora com uma compreensão do português muito limitada, na verdade, limitadíssima. E a Prova Brasil, o SAEB, a amostra do SAEB são escolas públicas e privadas, não foi só a escola pública, não. Né? Botam a conta na escola da educação, né? No sucateamento, que evidentemente ele é real, mas é um número que não é só do ensino público. E aí a gente tem essa situação. O pessoal que está entrando sem conseguir, está começando a vida sem conseguir ler direito, e quem já está, a gente tem 1/3 de analfabetos funcionais. Gente, essa é a realidade. É para eles que a gente escreve. E aí o que acontece? Textos do setor público desconsideram essa realidade. Eu tenho essa impressão, eu não sei se vocês vão ter essa impressão também. Parece, não só do setor público, né, mas aqui, o que interessa para a gente aqui é a comunicação pública. Nas empresas também a gente vê isso, né? Eu acho que as pessoas desconsideram essa realidade. E, de novo, a gente está falando da vida digital instalada, das mini telas, né, que tem que falar tudo ali numa tela desse tamanho, da atenção muito baixa, e essa escolaridade. Aí eu trouxe aqui uns exemplos, só uns exemplozinhos. Eu peguei, isso aqui é a tela do meu celular. Evidentemente, o meu celular é desse tamanho, né? A gente está podendo ler isso daqui. Eu tirei um texto do site da Alerj que explica o processo legislativo. Aí explica a tramitação das proposições. Como é que é a tramitação das proposições? Aquilo que eu falei, tudo conceito, difícil. Proposição é um conceito, a tramitação é outro conceito. Aí quando você explica a tramitação na comissão, a pessoa já começa, né, tendo que, sei lá, se virar, né? Aí a primeira frase é: as proposições, em geral, têm passagem obrigatória. Tipo, o que é proposição? O que é passagem obrigatória? Ah, mas é óbvio o que é passagem obrigatória. Não, não é óbvio o que é passagem obrigatória. Cujo presidente designa relator para elaborar parecer quanto à constitucionalidade, legalidade e juridicidade da matéria. Gente, essa frase é impossível de alguém entender. Não é? A gente, né? Vamos rir, né? Porque, não dá para entender isso. Não dá. É difícil para a gente entender. E para a gente ler desse tamanho, né? Esse aqui é do Hemorrio. Eu comecei a ler, enfim, aqui já tem a coisa do design da informação, né? Pô, podiam ter dado um espacinho aqui entre um parágrafo e outro, né? Que tem 3 pontos aqui. Ponto 1, ponto 2, ponto 3. Uma informação super importante sobre doação de sangue. Aí eu comecei a ler, né? O doador portando um documento oficial com foto. Gente, por que portando? Podia cortar esse portando, né? Aí quando a pessoa começa a ler, fala, portando, já não entendi. Não vou entender nada. Olha o tamanho do negócio, eu não vou entender nada, né? Aí trouxe um outro aqui, que é do INEPAC, né? Coisa da área cultural. Você fala, bem, eu quero saber. Tá, eu quero saber o que é o negócio que pode tombar um imóvel. Aí tá aqui o tombamento do imóvel. Aí você chega e fala assim, meu Deus do céu, olha a quantidade de lei citada. Tem o artigo 5º de não sei o que da Constituição. Isso aqui é outra citação, isso aqui é outra citação, isso aqui é outra citação. Aqui já começou outra frase. Aí você fala, poxa vida, podia ter feito uma listinha em tópicos, né? Que é uma coisa que o pessoal de Plain Language é mandatória, assim, obrigatório. Isso aqui, pelo amor de Deus, bota um em cada linha, porque o olho precisa bater de uma linha em outra, né? É difícil, né? É difícil. É isso que a gente tem que refletir e ver o que faz com isso. Textos complicados de ler excluem milhões de brasileiros. Eu botei até em letra maiúscula vermelho aqui, que é milhão mesmo. E inclusive quem é proficiente. Porque você se depara com um texto daquele, do tombamento, você fala assim, eu tenho aqui instrumental cognitivo, eu estou aqui, dou conta de texto complicado, eu estou aqui, mas eu não vou aguentar. Então, assim, eu não vou ler isso. Então, na verdade,
a pessoa, seja essa pessoa numa situação de consumo, numa situação de cidadania, num ambiente de trabalho, porque a gente está falando isso aqui, vai no ambiente de trabalho, né? Você expulsa do texto. Tipo assim, vai embora, porque eu não vou conversar com você. Eu, texto, não vou conseguir conversar com você. Vai embora. E sabe o que acaba acontecendo? A maioria das pessoas acha, isso é por pesquisa. Uma pesquisadora nos anos 80 mediu isso. Desde então, outras pessoas mediram. A pessoa acha que o problema é dela. Fui eu que não entendi. E numa população com baixa autoestima como a nossa, né? Uma sociedade onde manda quem pode, obedece quem tem juízo. Cada macaco no seu galho. Fica quieto. Né? A gente, né? O problema é meu. Não, sou eu que sou burra. Sou eu que não estudei. Isso é para quem estudou, né? O problema é meu. Não, o problema é do texto. Tem uma autora que eu gosto muito, que eu até botei uma epígrafe aqui dela. Maravilhosa essa mulher. Nos anos 80, quando teve aquele programa de desburocratização do governo federal, que o Hélio Beltrão foi ministro da desburocratização, né? E que foi uma coisa que, né, durou pouco tempo. Na ocasião, essa mulher, essa senhora, hoje, ela era professora na Universidade Federal de Pernambuco. E aí ela falou o seguinte: não adianta nada desburocratizar se não tiver uma desburocratização linguística da linguagem. E que ela falou, tá, você pode desburocratizar o processo, mas se não mudar a linguagem não adianta nada. E nesse livro dela, que é um livro maravilhoso, fora de catálogo, vocês encontram isso na estante virtual. Eu até olhei ontem para ver se tinha, para contar para vocês. O meu exemplar eu comprei na estante virtual. Chama Desburocratização Linguística. Como simplificar textos administrativos. Foi a dissertação de mestrado da Neide Rodrigues Mendonça. A Neide fala o seguinte, ela diz o seguinte: isso aqui é texto mal escrito. Ela vai lá na veia, né? Ela fala, ó, isso é texto mal escrito. Aí ela fala: escrever mal é desumano e antidemocrático, porque desrespeita um direito fundamental do leitor, compreender os textos que regulam a sua vida de cidadão, né? Então, a informação está lá, mas é como se ela não tivesse, porque não dá para entender, né? E aí é o meu ponto, que a gente que existe instalado na nossa sociedade mais um tipo de exclusão, né? O Brasil é um país campeão de exclusão, de desigualdade, né? A gente tem esse vergonhoso resultado internacional. Nosso país é um dos países mais desiguais do mundo, tem o coeficiente de Gini, né? A gente também tem uma exclusão pela linguagem. Isso não é só do Brasil. Se existe um movimento internacional preocupado com isso, é porque a linguagem exclui em vários outros lugares. É meio que do ser humano, né? A linguagem é um instrumento de poder. Eu me diferencio de você se eu falo bem, né? E como é que a gente faz para que essa exclusão social pela linguagem seja encarada? Porque as informações de interesse coletivo, elas devem ser escritas de forma mais simples. Tem que encarar isso. Porque tem que ser mais simples. Senão a gente está reproduzindo. Tem uma coisa de tradição, né? Peraí. É muito razoável, né? A gente ouvir assim, ah, não, mas é assim porque é assim. A tradição é assim. É da tradição. Como é que eu vou romper com a tradição? Mas é muito interessante a gente ir na origem da palavra tradição. A palavra tradição, acho que é tradere, em latim, é você entregar. Você tem uma responsabilidade de entregar. Como geração, você tem que entregar para outra geração. É uma entrega. Só que essa entrega, ela tem que se adequar à realidade. Né? Se a gente estivesse num país altamente escolarizado, tipo a Suécia. A Suécia tem 99% de escolaridade. Tem 1% de analfabetismo funcionando na Suécia. É o país que mais investe em linguagem clara. Por quê? Ninguém tem tempo, gente. Não tem porquê você ficar dando conta daquele monte de informação desnecessária, né? Tem que ser escrito de forma mais simples.
Aí eu estendo para vocês, que é o mundo de vocês. Os projetos de lei, as resoluções internas, devem ser escritas de forma mais simples. Aí eu trouxe aqui um exemplo da técnica da redação legislativa, muito interessante. Quando eu estava conversando lá no Senado na semana passada, a gente estava conversando sobre isso. O pessoal muito animado lá para trazer essa discussão para lá. Tem uma parte da técnica da redação legislativa que fala especificamente do atributo da clareza, né? Clareza, precisão e ordem lógica. Olha a ordem lógica aqui. E aí, entre o que é falado, é que você tem que usar as palavras no seu sentido comum, que você tem que usar frase curta. Eu até falei para eles lá, eu falei, gente, a gente podia fazer um seminário de um dia sobre frase curta. Porque, né, e na técnica legislativa eles me explicaram, não pode ser, cada linha dessas aqui, você não pode ficar quebrando as frases, tem que ser uma frase só, cada linha. E a ordem direta. E se a gente vai pegar da linguagem simples, como eu já falei para vocês, a gente tem uma sinergia, porque a gente está falando de palavras conhecidas, de frases curtas, de ordem direta, de sequência lógica. Aí eu fiz aqui um joguinho da legística com a linguagem simples. Quando a linguagem simples fala, olha, usa a palavra conhecida, a legística fala, usa as palavras no seu sentido comum. Estão falando a mesma coisa. A linguagem simples fala, ó, frase curta. Aí a norma para escrever o que vocês escrevem diz, olha, usa frases curtas. A gente fala da ordem direta, fala da ordem direta. A gente fala de sequência lógica, sequência lógica. Vou dar um rápido exemplo do que é uma palavra conhecida e o que é uma palavra desconhecida. Vamos olhar um negócio com palavra desconhecida, tá? Para a gente ver como é importante ter a palavra conhecida. Dá um tempinho para você ler nessa frase. Essa placa, ela está em todas as agências do Correio no Brasil. Escreve o seguinte, informamos que a tarifa do serviço de achados e perdidos é facultada no caso de hipossuficiência econômica do usuário. Hipossuficiência econômica. Facultado. Não dava para botar isso de um jeito que a pessoa entendesse melhor? Palavra concreta. Lembra que eu falei do abstrato, dos termos, dos conceitos? É muito importante ter uma palavra, as palavras serem concretas, ter verbo nas frases. Aí eu trouxe um exemplo aqui de uma condição. A frase diz o seguinte, a tolerância ao descumprimento de quaisquer disposições deste termo não implicará renúncia por nós quanto ao exercício de quaisquer direitos aqui previstos. Aí você para tudo e lê tudo de novo para entender o que quis dizer, né? Então, numa mesma frase, tem tolerância, descumprimento, disposições, renúncia, exercício, direitos. Por exemplo, a tolerância ao descumprimento, se a gente for pensar assim, qual o tamanho da palavra? Tolerância é uma palavra polissílaba. Descumprimento. Então, assim, quem tem dificuldade de leitura, para montar a tolerância ao descumprimento, a pessoa já desistiu no meio do caminho. E trouxe 2 atributos de frase curta. Peguei aqui o portal Rio Transparente, da Controladoria Geral do Município. Isso aqui é a tela que explica o que é o portal Rio Transparente. Aí eu peguei só uma frase, essa aqui. É uma frase que tem 51 palavras. A gente está vendo desse tamanho, né? A gente tem que considerar que a pessoa está lendo no celular. E tem uma intenção do portal da CGM usar a linguagem simples, porque naquele texto de apresentação, eles dizem, no portal, essas consultas estão disponíveis em linguagem simples. Mas, assim, isso aqui não é linguagem simples. Sem dúvida, tem uma disposição de dar transparência às informações. Mas montar uma frase com 51 palavras não é nada simples. E a questão dos substantivos, que são classes de palavra muito utilizadas. Isso aqui é um trecho da PEC, da Reforma da Previdência. Eu peguei lá o comentário do Paulo Guedes, o comentário número 82. Essas palavras que estão sublinhadas em vermelho, elas são substantivos. Muitos deles são substantivos abstratos, são conceitos. Tipo, o que é unicidade? Essa frase é uma frase que tem 59 palavras
Das 59 palavras, tem 21 substantivos. A maioria desses substantivos aí é abstrato, né? As diretrizes de linguagem simples dizem o seguinte: até 20 palavras por frase, tá? E, no máximo, 3 substantivos em cada frase. Aí a gente oferece para o cidadão uma explicação da reforma previdenciária com 59 palavras e 21 substantivos. Estamos chegando no fim. Falar da mobilização legislativa na América Latina pela linguagem simples. Os objetivos a alcançar são estimular a participação cidadã, a transparência, a prestação de contas, a confiança, combate à corrupção, né? Estamos falando de exercício de democracia. Aí eu trouxe 3 exemplos para vocês. 3 países onde isso está muito desenvolvido. A Colômbia, o Chile e a Argentina. A Colômbia é mais ligada ao poder executivo, mas vocês vão ver que isso já está espalhado. Chile e Argentina, muito focado a partir de mobilizações do legislativo. Na Colômbia, a linguagem simples, como eles chamam lenguaje claro, né? A linguagem clara, é uma prioridade administrativa desde 2013. Ela fez parte do Plano Nacional de Desenvolvimento 2014-2018. E quando o presidente lá da República resolveu botar como prioridade, era uma ferramenta para baixar os índices de corrupção. E já li alguns textos de análise sobre o papel da linguagem naquele contexto das Farc, né? De uma cultura de paz. E foi instituída uma rede de linguagem clara em 2018, no ano passado, na Colômbia, fruto de muitos anos já de trabalho de uma iniciativa do governo federal. E tem hoje um projeto de lei, lá a Câmara dos Deputados chama Câmara dos Representantes, que eles chamam de Lei de Linguagem Simples. Isso está em tramitação. A Colômbia já capacitou 27 mil funcionários públicos online. Na verdade, 27 mil se inscreveram e mais ou menos metade deles concluíram a capacitação. Então a gente pode imaginar que tem umas, sei lá, 15 mil pessoas, um pouco menos, que já passaram por um curso de linguagem simples. Eles têm uma metodologia muito interessante que chama Laboratórios de Simplicidade. É muito interessante. É uma cocriação com o cidadão. E eles, com essa metodologia do Laboratório de Simplicidade, eles já traduziram, porque o ofício é de tradução, né? Você tem que traduzir para uma linguagem que dê para entender. Eles já traduziram, já tem 50 documentos até o ano passado, esse número é de final de 2018. 50 documentos de 22 entidades públicas. E muito interessante que eles estão fazendo também avaliação de impacto, porque é muito relevante você saber quantificar qual é o impacto disso. E eles acabaram de fazer uma pesquisa, que foi lançada agora em maio, em cooperação com o BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento. E aí eu trouxe aqui só um exemplo da Colômbia de uma simplificação de um documento que diz respeito à indenização de crédito hipotecário, aquelas coisas assim que é difícil realmente entender. E eles dão um exemplo aqui de antes e depois, como é que ficou uma certa cláusula. Eles conseguiram medir a economia tanto para o Estado quanto para o cidadão. Eles, com essa mudança só desse documento, eles estimam em uma economia de 5,6 milhões de pesos colombianos, né, por ano, sendo que para o Estado isso é uma economia de 3 milhões e para o cidadão de 2,8 milhões. Então eles têm uma metodologia muito interessante para aferir impacto. E esses 50 documentos já estão rodando, né, lá na Colômbia. Eles têm um guia de linguagem simples, de linguagem clara para servidores públicos muito bom, está online. Eles organizaram um seminário em 2018, que criou, a partir desse seminário, criaram uma rede de linguagem clara na Colômbia. E aqui está uma tela do curso virtual para formação de servidores públicos na Colômbia. No Chile, a situação é interessante, porque o Chile começou em 2005 a pensar como é que você se comunica com o cidadão de uma forma mais simples. E aí, a Biblioteca do Congresso Nacional, uma iniciativa do Legislativo, criou esse negócio chamado Lei Fácil, que continua em vigor até hoje.
E eles formaram uma rede de linguagem clara no ano de 2017, reunindo 7 entidades públicas. O objetivo dessa rede foi cooperação técnica entre as entidades, uma vinculação interinstitucional, desenvolver produtos para que todos esses entes da rede pudessem usar e também fazer capacitação online. A rede do Chile é formada por essas 7 instituições. A biblioteca, eu botei como Biblioteca do Congresso Nacional, aí está em espanhol o Congresso, desculpa, não botei em português. A Câmara de Deputados, o Conselho para a Transparência, isso é em um âmbito federal, né? A Controladoria Geral da República, a Secretaria-Geral da Presidência, a PUC, Pontifícia Universidade Católica de Valparaíso, e o Poder Judiciário. Então, esses 7 entes querem juntos promover a linguagem clara para incrementar a eficiência no uso de recursos do Estado, para promover a transparência e para promover o acesso à informação pública. Essa é a carinha do site da Rede Linguagem Clara do Chile. Eles também fizeram um seminário. Não é à toa que todo mundo faz o seminário. Eles fizeram um seminário no ano de 2018 para discutir linguagem clara. Eles também têm um curso online para servidores. E especificamente, eu tirei isso do site da Câmara dos Deputados, desculpe, está em inglês, em espanhol. Especificamente, a Câmara dos Deputados resolveu adotar a linguagem clara para atualizar o glossário. Eu só lembrei do pessoal do glossário do Legislativo lá do Senado. Eles deviam trocar com esse pessoal. Para incorporar a linguagem clara nos documentos, para promover o uso da linguagem clara e para elaborar padrão de linguagem clara. Especificamente diretrizes sobre redação legislativa. Então, lá no Chile, essas pessoas já estão construindo isso. Tem um projeto de lei tramitando que propõe o uso de linguagem simples. Aí eu tirei aqui um trecho aqui do projeto, do texto do PL, que fala de usar as ferramentas linguísticas adequadas para o entendimento de normas e regras que regem a vida em comum. Trouxe também só esse exemplo que eu já mencionei, da Lei Fácil, feito pela Biblioteca do Congresso Nacional do Chile. É muito interessante ver como é que eles explicam a lei. Eu fiz esse print dessa tela essa semana e realmente muito atualizado. Parece que a cada X vezes por mês eles fazem uma explicação de lei. Na Argentina, a primeira jornada internacional foi 2 anos atrás. E foi uma iniciativa do Senado Federal, que convocou instituições, que foram essas instituições aqui. O Ministério da Justiça, o Senado, a Câmara dos Deputados, a Magistratura, essa Secretaria Legal e Técnica, não sei o que seria o nosso equivalente aqui, mas eles convocaram no âmbito federal e no âmbito do Estado lá, né, do Distrito Federal de Buenos Aires, da cidade de Buenos Aires e do Estado. E essa Direção Nacional de Defesa do Consumidor, eu achei super interessante a defesa do consumidor estar envolvida, né, nessas discussões na Argentina. Também eles fizeram a jornada, né, uma jornada internacional, e a partir dessa jornada que eles firmaram a rede. Essa rede de linguagem clara foi firmada depois daquela jornada, foi no ano passado, e é um convênio entre essa entidade, que é a Secretaria de Legal e Técnica, não sei se seria um departamento de gestão, né, do governo federal, o Senado, o Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos. E muito interessante que logo que essa rede se instituiu no ano passado, no final do ano passado, a província, né, que é o estado de Mendoza, resolveu fazer a sua rede também. Então, eles também têm uma rede estadual lá em Mendoza. E eles têm também uma iniciativa bem interessante, que chama Lei Simples, que é do Ministério da Justiça. E só para mencionar, que eu já falei aqui que o México foi pioneiro nesse uso da linguagem clara na América Latina. O programa está inativo, oficialmente inativo, mas eles deixaram um legado importantíssimo, que foi um guia de linguagem clara muito útil para usar como padrão. E por fim, para a gente encerrar, disso tudo que a gente falou, o que a gente poderia trazer para ação efetiva aqui no âmbito legislativo? Primeiro, criar um grupo de trabalho para discutir essa questão entre as pessoas que estão interessadas. É muito importante lembrar que vocês, servidores públicos,
públicos são agentes fundamentais dessa transformação. A gente vê nos Estados Unidos, a gente vê no Reino Unido, na Austrália, na Nova Zelândia, no Canadá, países que efetivamente têm linguagem simples na comunicação com o cidadão, a gente vê como o servidor público é uma figura-chave, né? Tudo gira e tudo começa em torno de vocês. Quem sabe organizar um seminário no segundo semestre? Né? O fórum, está aqui, né? O fórum é uma rede institucional relacionado ao legislativo. Será que já não tem uma rede? A gente já, na verdade, esse assunto já está na pauta, já está aqui. Né? A força dessa rede impulsiona e alavanca, né? Qualquer discussão. Capacitação, fazer curso, fazer oficinas. Enfim, aí eu chego ao fim, contem comigo. Eu aproveito só para contar, então, que eu mencionei que eu vou dar um curso. Eu vou dar um curso no dia 24 e 26 de junho, agora aqui no Rio. Vai ser lá no NEX, onde eu vou ensinar a técnica da linguagem simples. Na verdade, a gente vai ter uma aula online de abertura e 2 aulas presenciais. Essas aulas vão ser dia 24 e dia 26 de junho, que é uma segunda-feira e uma quarta-feira, de 6h30 da noite até as 9h. Vai ser nesse espaço de coworking que fica na Glória, fica do lado do metrô da Glória, que chama Nex. E aí deixo com vocês aí os meus contatos e tô aqui. A gente ainda tem um tempinho aí para tirar dúvidas e para fazer alguns comentários também, enfim. Vocês veem que é um tema super importante de estar assediado aqui no Legislativo Fluminense. Quer dizer, a gente tem uma missão que a gente pode, ao ter conhecimento de toda essa teoria, e também de como ela está sendo aplicada em várias partes do mundo, quer dizer, entendendo que não é só uma missão brasileira, mas a gente, como cidadão, também gostaria de entender mais facilmente sobre o que está sendo dito pelos órgãos governamentais. Então a gente tem a possibilidade aí de atuar na prática e fazer esse exercício, né, também de cidadania. Então a ideia nossa agora era justamente abrir para vocês fazerem comentários, o que vocês acharam, como é que vocês pensam isso, quais são as questões que vocês também passaram aí pela mente de vocês quando vocês estavam assistindo a palestra. Quem quer começar? Não, a gente está sem microfone, sem fio. Se vocês puderem chegar mais pertinho, a gente passa aqui. É bom gravar. Senta aqui. Se você sentar aqui, já facilita. Não, mas é porque... pronto, tem microfone. Alô? Paula, depois eu passo aqui. Bom dia, meu nome é Paula, eu trabalho no Deputado Municipal. Uma dúvida, quando a Heloísa fala em dar uma notícia triste, né, informar uma coisa, como dar essa notícia de uma maneira institucional, que seja curta, seja um texto conciso? Vou te dar o exemplo dentro daquela coisa do pedido que eu mencionei lá, da indenização, por exemplo. Né? O que eu sugeri para eles foi a seguinte frase, mais ou menos assim: analisamos com cuidado o seu pedido. Ele foi negado. Seguem as nossas explicações a seguir. Porque assim, quando você abre um comunicado, você quer saber se o seu pedido foi recebido ou não foi recebido, né? Acolhido ou não acolhido. E uma coisa que é importante, eu não trouxe aqui uma informação, mas acho que cabe a partir da sua colocação. Até obrigado por você ter feito a colocação, porque eu não trouxe essa informação. O objetivo é se estabelecer uma conversa. Tem um estudo muito interessante de uma pesquisadora que ela publicou em 2013. Ela fala sobre o conteúdo
de sites governamentais como uma conversa. Porque o objetivo é você estabelecer uma conversa séria e amigável. É uma conversa, né? Então, você imagina uma pessoa por quem você tem carinho e atenção. Você não vai ficar enrolando a pessoa. Você já vai dizer, olha, se é uma coisa na sua vida particular, se alguém te pedir um favor e você não conseguiu fazer, você vai falar, olha, Geisa, eu não consegui fazer aquilo que você me pediu. Mas assim, eu tentei. E eu vou te explicar por que eu não fiz. É muito interessante, essa autora, ela tá falando especificamente de ambiente de governo eletrônico, né? Não sei se você estava se referindo a uma comunicação escrita, por exemplo, ou se era alguma coisa para ser divulgada. Pois é, você estava falando. Mas quando você fala em nome de uma entidade pública, eu acho que esse tom da conversa, né, ela também cabe. Então, a linguagem simples, essas diretrizes internacionais todas dizem, é relevante estabelecer uma conversa. E você diz primeiro, que aí é um pouco da técnica jornalística, né? A técnica jornalística te diz o seguinte, bota a informação mais importante na frente, né? Que é aquela chamada pirâmide invertida, né? Agora, você tem que tomar cuidado, porque a gente está falando de um arcabouço formal muito apertado, né? Você tem que escrever de tal maneira, porque essa é a tal maneira que sempre foi escrito. Como é que você transforma esse grande formalismo e uma linguagem com muitos penduricalhos, que eu acho que a gente pode usar amigavelmente esse termo, né? Tem muitos penduricalhos. Um dos atributos que eu apresento na minha sistematização é a palavra indispensável. Você pega um texto e fala assim, essa palavra, ela poderia sair? Né? Porque vai criando penduricalho e vai aumentando o tamanho das coisas, né? Frente ao tempo reduzido que todo mundo tem. Em suma, né, se a gente puder levar uma mensagem para casa, a linguagem simples diz o seguinte, as pessoas não têm tempo, as pessoas não têm instrução e as pessoas precisam saber. Se vira com isso, né? É isso que você tem que fazer, você tem que entregar uma resposta para isso. Alô? Meu nome é Ruth Epstein, eu sou da Diretoria de Avaliação da Conformidade do IMETRO. Primeiro eu queria parabenizar pela iniciativa e pela palestra, realmente foi fantástico, eu acho que vai nos ajudar muito no nosso dia a dia. Nós fazíamos portarias, publicamos portarias em requisitos para que, em linhas gerais, para que produtos e processos deem mais segurança e proteção ao usuário. Normalmente as portarias são longas e tem uma série de considerandos e depois vem os requisitos, muitas vezes em anexo. Eu acho que uma parte você já respondeu para a colega anterior, mas eu gostaria de saber, você acha que seria fácil ao usuário final, ao interessado, impactado, para que a gente começasse primeiro com os requisitos e depois com a justificativa, ou seja, com os considerandos, porque vai haver uma mudança radical na nossa publicação. Uhum. Então, eu queria saber se o impacto pode ser feito de uma maneira, assim, de um dia para o outro, vamos dizer assim, rápido, ou seja, isso teria que fazer uma coisa gradativa, e se seria válido realmente, porque eu, particularmente, como consumidora, gostaria que primeiro me dissesse o que eu tenho que fazer. Uhum. O seu nome? Ruth. Eu acho assim que a gente tem sempre que pensar o que vai ser mais leve para o consumidor. Porque tem essa questão que eu falei aqui, vou só reiterar, a questão da carga mental. É um esforço, gente, é um esforço mesmo, você tem que fazer um esforço. E a gente tem recursos limitados, né? A gente tem que considerar isso. Então, cada documento é um documento. Acho que eu precisaria ler o seu documento, mas eu creio que a sua percepção está corretíssima, né? Esse setor é um setor muito determinado pelos normativos, né? E os próprios normativos têm uma forma que eles precisam ser comunicados.
Né? Você não pode editar ali, vou editar que está muito longo isso aqui. Não, você tem que botar exatamente. Muitas vezes a redação é exatamente conforme a lei ou a norma que rege aquele contexto ali que está sendo feito. Né? Então, assim, é difícil editar. É muito difícil editar. Né? Mas outra solução seria ter um resumo executivo, por exemplo. Nós pensamos exatamente isso, já tínhamos pensado. Tem um exemplo muito interessante que eu comentei aqui com vocês, que Portugal tem, né, acho que eu mencionei durante a minha fala, que Portugal tem uma cena de linguagem clara. Uma das coisas que existe em Portugal, que é bem interessante, que é no âmbito legislativo e que eu acho que se aplicaria um pouco ao seu caso, eles têm um resumo em linguagem clara de algumas leis. Não são todas as leis. Determinada categoria de leis lá recebe um resumo em linguagem clara e é publicado no Diário Oficial, né, que lá chama Diário da República. O Diário da República é eletrônico, que só tem na internet, não tem mais papel. O Diário Oficial lá em Portugal há muito tempo. E aí, algumas leis têm um resumo em linguagem clara. E tem, assim, 3 tópicos. O que é, do que trata essa lei, como que ela impacta, o que ela muda. Aí tem um outro tópico e quando ela entra em vigor. E são resumos curtos. Interessante. É muito interessante esse nós formato. Poderíamos também tentar adotar essa metodologia. E uma coisa que é muito importante, que eu acho que eu não falei aqui, que a gente está falando de uma mudança cultural. É verdade. Né? A gente está falando dessa saída radical do seu lugar, para você entrar no lugar de quem não entende nada do que você está falando. E você está falando de uma mudança de cultura. Na verdade, é uma conversão. Não, o pessoal mais aí ligado à espiritualidade é conversão daquele tipo. Né? Eu falo que é conversão mental, mas na verdade, teologicamente, a gente está falando de conversão do coração. É do seu interno. E isso tem que estar pactuado com o seu grupo. Porque não adianta nada você no seu setor achar assim e colegas não partilharem dessa visão. Então, essa construção de uma cultura da clareza, né? A construção dessa cultura da clareza, ela precisa estar na organização. É uma cultura... É uma mudança cultural. Ela demora, ela dá trabalho, mas só assim transforma. Muito obrigada, foi bem esclarecedor. Já boa tarde, né? Vou parabenizar o tema escolhido, acredito que tenha sido pela Geisa, né? E dizer que essa palestra de hoje, ela nos provoca a uma transformação, uma mudança. E como você bem disse, a mudança dá muito trabalho. Você finaliza ali já dizendo que seria interessante montar um grupo de trabalho, e isso me deixa assim, muito feliz e esperançosa, porque, como você bem disse no início, o brasileiro está com sua autoestima baixa, devido a diversas causas, né? E a comunicação é uma delas. Então, tantas coisas importantes que você colocou, como na mudança da escrita em vários órgãos, como nos hospitais, e o exemplo aqui que você citou da infecção hospitalar, né? Uma coisa que não é difícil de mudar, dá trabalho. Porque são detalhezinhos que você vai mudar, mas que vai mudar todo o conceito, né? E o caminho é esse. Acho que daqui para frente a gente vai ter muito trabalho, precisamos das competências de todas as áreas, isso envolve todos os setores. E eu estou muito feliz de ver essa mudança começando aqui dentro, num lugar tão importante, né? Onde são elaboradas as leis. Então, parabéns a todos que estão aqui também, perdendo seus tempos, né, para aprender temas importantes, e a todos os envolvidos nessa palestra de hoje. Obrigada. Muito obrigada pela sua colocação, e é exatamente isso. Eu acho assim, a gente, falando assim da realidade do nosso estado, né, a gente está num momento que profundas mudanças são necessárias, né? A gente só vem acumulando perda, né? A gente tem que começar a ganhar alguma coisa. E com relação a essa questão da exclusão, da desigualdade, se a gente for analisar socialmente, a desigualdade social, ela é uma cebola, né? Com várias camadas de questões extremamente complexas e extremamente difíceis de resolver. Educação,
mobilidade urbana, moradia, acesso à saúde, né? São aspectos excludentes que caracterizam a nossa sociedade. Eu tenho plano de saúde, por mim eu nem pagar. Há quem pense assim, né? Pensa assim, não. Eu tenho um plano de saúde, para que eu vou pagar imposto para usar o SUS? Eu não vou usar o SUS nunca. Né? Esse pensamento pequeno, desmerecendo o coletivo. Né? Então, esse tipo é um tipo de mudança que eu tenho certeza que de todas as intervenções sociais para minimizar a exclusão e para aumentar a produtividade, né? Porque a gente nem falou de produtividade, né? Mas para aumentar a produtividade é uma inclusão, é uma intervenção na linguagem. Vai custar muito mais barato treinar uma quantidade grande de pessoas para que elas possam produzir textos mais fáceis de compreender do que resolver o problema de habitação no Estado, do que resolver a mobilidade, do que resolver o acesso à saúde. São questões extremamente difíceis de resolver. Então, essa mudança que você vislumbrou é efetivamente uma mudança que está ao alcance de cada um. Está, assim, ao alcance do seu dedinho lá para digitar ou da sua canetinha para escrever. Né? E fico muito feliz que isso esteja nascendo aqui no Rio, né? Que acho que é um dos estados da federação que mais precisa. Eu não falei uma coisa muito relevante, que está sendo votado, está em tramitação na Câmara dos Vereadores do município de São Paulo, uma política, um programa municipal de linguagem clara. A administração pública, lá pelo ramo da ouvidoria ao cidadão, nasceu desse grupo de servidores, dessa secretaria. Eles conseguiram uma mobilização e tem um projeto de lei em tramitação. E na hora que isso for... existe uma vontade política para aprovar esse projeto. E na hora que a cidade de São Paulo tiver um programa municipal voltado para isso, a gente aqui vai pensar, por que a gente não fez isso? Não é? Porque a gente precisa mais. É impressionante, assim, não sei se vocês compartilham essa sensação comigo, mas você ficar mergulhar nesse tema com a Heloísa, e aí também eu acho que tem muito, assim, do interlocutor, né, de quem está trazendo essa temática, abre uma série de universos, assim, que a gente pode interagir e reiterar a importância do tema. Então, quando você fala, por exemplo, de acesso à saúde, o acesso à informação de como você pode ser mais saudável é o acesso à saúde também. Então, assim, a gente fala de baratear, botando as pessoas para escrever mais claro, mas a gente está falando de fazer muito mais pessoas terem acesso ao que já existe, ao que a gente já tem, ao que o poder público já oferece ao cidadão. Então, assim, é uma maneira muito interessante de recolocar as questões e ver, assim, que está muito mais perto do que a gente acha que está esse trabalho. É extremamente desafiante. Eu acho que é extremamente trabalhoso, porque exige que a gente compartilhe primeiro uma visão geral da importância daquele tema, mas isso comunica, por exemplo, com todo o movimento de mediação judicial que está crescendo, né? E da disseminação, por exemplo, de conceitos como comunicação não violenta. Quanto a gente pode diminuir e reduzir conflitos na medida que a gente explica para as pessoas o que está acontecendo naquele momento. Então, assim, a gente vai abrindo, assim, uma série de portinhas para que a gente possa, de fato, assim, se colocar, se entender nesse contexto e poder, de fato, participar de uma mudança que a gente possa entender. E aí precisa ser um movimento compartilhado, se entender parte dessa mudança. E é muito interessante, Heloísa, porque a gente veio de uma série de seminários falando sobre os desafios do emprego. E uma das coisas, quando eu comecei a fazer esses seminários, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento, a Subsecretaria de Emprego e Renda, que números muito desafiantes. Eu acho que o Estado do Rio é o pior, né, na lista de fechamento de vagas de trabalho, de emprego. E
uma das pessoas que falou comigo sobre o tema falou: acho muito legal falar sobre desafios do emprego, mas a gente devia falar de desafios do trabalho. Porque, na verdade, assim, está mudando essa configuração no mundo e aqui também. E a gente está sofrendo na pele quais são as mudanças. Então, assim, eu acho que a gente quando fala também do trabalho que dá gerar mudanças, a gente está falando da possibilidade da gente fazer coisas que tenham sentido, que tenham foco, que possam levar a gente para frente e colocar a gente numa nova realidade. Então, todas essas ações, assim, a gente, em parceria com a Casa Firjan, fez um workshop sensacional no início dessa semana. Foi no início dessa semana? Porque já aconteceu tanta coisa desde segunda-feira que não dá tempo, assim, de processar. Mas no início dessa semana a gente teve 40 representantes de instituições que compõem o fórum, diretores de instituições do Sistema S, representantes de governo, para pensar o que fazer com todas as informações que a gente tinha trabalhado nesses 4 dias de seminário. E surgiram soluções incríveis. E incríveis por quê? Porque elas estão muito perto da gente. São soluções de, vamos botar para fora o que já acontece, vamos deixar mais claro para as pessoas o que tem de informação disponível, o que cada um está fazendo e que muitas vezes a gente não consegue comunicar nesse mundo de informações para todo mundo. Então, assim, está tudo muito se encaixando para essa possibilidade que a gente tem de, ao ter acesso a todo esse material, também pensar em outras formas de se mobilizar, de também fazer a nossa parte, né? A gente está falando aí de campanhas de lixo eletrônico, e a fala, faça a sua parte, né? Todo mundo tem uma parte nisso e tem algo que pode trazer como de volta para si na medida que a gente se engaja em coisas que realmente fazem a diferença. Então, assim, para mim foi assim, uma honra ter você aqui, porque você já vem com o dever de casa, ela já vem assim, com um projeto completo do que pode ser feito se a gente conseguir, se a gente entender que, de fato, ter uma visão compartilhada de que isso realmente é importante. E assim, eu acho que a ideia é que essa não seja um encontro único, mas que a gente possa ter aí, seja o primeiro de uma série, que a gente possa mobilizar e também conversar com esses outros países que estão muito próximos da gente, que têm realidades muito semelhantes às da gente, e que a gente, às vezes, a língua. Mas eu posso para vocês assegurar que a gente entende o que eles falam, eles que não entendem o que a gente diz, porque o português é muito mais complicado que o espanhol. Eu trouxe 2 livros, tem uma lista de presentes que a gente possa fazer um sorteio, assim. Eu trouxe 2 livros para dar de presente para vocês. E eu trouxe também para eles. Então aqui eu trouxe os postais que explicam a negócio da linguagem assim, se vocês quiserem levar, tá? O que tá fora de as cegas, então, fala um número. Que aí eu digo, se tá aqui, 32. Fernanda Maria Spinelli, tá aí? Ah! Tem mais um. Fala mais um número aí. 19? Carlos Roberto Viveiros Camargo. Opa!